Fala galera, beleza? Como eu disse para vocês, eu quero resolver alguns exercícios extras fora aula para a gente treinar os conceitos que não dão muito tempo para a gente explicitar durante a aula, porque o tempo é muito curto, né? É muito rápido, 40 minutos no semi. E eu pretendo fazer esses videozinhos nessas aulas de elétrica que estão por vir, porque é um assunto muito importante, é um assunto difícil e se vocês não verem eu fazer esses exercícios, dificilmente vocês conseguem pegar a prática com isso sozinhos. Tá? E inclusive alguns assuntos eu não consigo resolver um exercício sobre isso na aula, né? Então eu vou aproveitar e fazer aqui com vocês nesses videozinhos extras. Então vamos lá. Esse enunciado é sucinto e eu gosto assim, porque dá para ler. Então vamos lá. Um fio de cobre possui uma resistência Rzão. Um outro fio de cobre com o triplo do comprimento e cuja seção transversal apresenta o dobro do diâmetro do fio anterior terá uma resistência igual a... Aí a gente olha as alternativas e vocês veem que todas elas estão em função do Rzão. Então, o exercício ele não é exatamente numérico, né? Porque a gente não tem o número do Rzão. Então a gente vai ter dois fios, o primeiro deles tem uma resistência Rzão, já o segundo vai ter uma resistência que vai ser função da resistência do primeiro. Por exemplo, vai ser o dobro do primeiro, ou o triplo do primeiro, ou 2/3 do primeiro, e assim por diante. Tá. E como a gente resolve esse tipo de exercício? A gente tem que lembrar da segunda lei de Ohm. Lembra que eu ensinei para vocês duas leis, a primeira e a segunda. Na primeira lei, a gente falava que era possível calcular a resistência elétrica de um material a partir da sua diferença de potencial e da corrente elétrica que está passando por ele. Só que nesse caso a gente não tem essa informação. Mas na segunda lei de Ohm, a gente conseguia calcular a resistência de um material a partir das características do próprio material. E a fórmula dessa resistência é dada por R é igual a ρ L dividido por A. O que era isso? Então, o ρ é a resistividade do material. Então, é uma constante para cada material. Então, o cobre tem uma constante de resistividade, o ferro vai ter outra, o alumínio vai ter outra, a borracha vai ter outra. Mas o importante aqui é que os dois fios são de cobre. Como os dois fios são de cobre, então eles vão ter a mesma resistividade. Beleza. E o L vai ser o comprimento do fio. Então deixa eu desenhar o fio aqui para vocês. Aqui vai estar o fio. E esse comprimento aqui é o L. E o que é o A? O A é a área da seção transversal, que é justamente o que ele comentou ali. É essa área que está aqui. É a área da região no qual vai estar passando a corrente elétrica. Bom, beleza. Então, eu vou considerar que esse meu R é a resistência do primeiro fio. Então, esse ρ é a resistividade do cobre, o L é o comprimento do primeiro fio e o A é a área do primeiro fio. Bom, agora o seguinte, a gente vai ter um outro fio. E esse outro fio vai ter o triplo do comprimento. Então, a gente vai ter aqui um fio maior, que vai ter um comprimento de 3L. Então, eu vou escrever assim, ó, L' é igual a 3L. E ele vai ter uma outra área. E o meu desenho já ficou ruim. Por que ficou ruim? Porque ele aqui falou no enunciado que esse outro fio tem o dobro do diâmetro do fio anterior. Ou seja, ele é um fio mais grosso. Tá? Então ele vai ter uma área maior. Só que dobrar o diâmetro não quer dizer dobrar a área. Tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Então é o seguinte, ó, vamos falar que o primeiro fio tem um diâmetro D. Qual vai ser a área desse círculo que o fio forma? A área é πr ao quadrado. Então a área vai ser π vezes o diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Então a área do primeiro fio pode ser calculado como sendo π diâmetro ao quadrado dividido por 4. Beleza. Bom, mas a gente vai ter um outro diâmetro d', que vai ser o dobro do anterior, ou seja, 2d. Ah, então como vai ficar a nova área? A nova área é a mesma fórmula, π vezes o novo diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Então a nova área vai ficar π vezes 2d dividido por 2 ao quadrado. O 2 vai cortar com 2 e a gente vai ter que a nova área pode ser expressa ou calculada como sendo π vezes d ao quadrado. Legal. Agora eu vou montar uma expressão
para a primeira resistência usando aquela área e uma outra expressão para a nova resistência usando o novo comprimento e essa nova área que eu calculei. Então vamos lá. A resistência do primeiro fio vai ser ρL dividido por πd² dividido por 4. Divisão de fração, mantém o primeiro, inverte o denominador e multiplica. Vai ficar 4 dividido por πd². Tá, expressão bonita aqui. E a nova resistência? A nova resistência vai ser a mesma fórmula. Vai ser a resistividade vezes o novo comprimento dividido pela nova área. Vou substituir as expressões que a gente tem. Então, a nova resistência vai ser a mesma resistividade vezes 3 vezes o comprimento antigo dividido por πd². Então, eu vou reescrever essa expressão para ficar bonitinha de ver. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 3 vezes ρL dividido por πd². Bom, mas e agora? Agora a gente vai ter que comparar essas duas expressões. O que a gente consegue ver que eles têm em comum? Bom, se a gente olha a primeira expressão, ρL dividido por πd² aparece. Se a gente olha a segunda expressão, ρL dividido por πd² também aparece. Eles têm esses dois termos em comum. Então o que eu vou fazer com isso? Ó? Vou passar o 3 dividindo. Olha o que a gente vai ter. A nova resistência. Está passando um helicóptero aqui em cima. Não sei se dá para ouvir para vocês, mas para mim ficou muito alto. Então, a nova resistência dividido por 3 vai ter que ser igual a ρL sobre πd². E a segunda expressão, vou passar o 4 dividindo, vai ficar assim, ó. R dividido por 4 é igual a ρL sobre πd². As duas expressões são iguais, porque elas representam a mesma coisa. Então a gente pode igualar. Então a minha conclusão é que R' dividido por 3 tem que ser igual a R dividido por 4. Está quase acabando. Passo o 3 multiplicando. Então a gente vai ter que a nova resistência é 3R dividido por 4, que é a resposta do exercício, letra B. Beleza, gente? Então aqui é uma estratégia de exercícios que é relativamente comum na física. Ele dá uma situação e depois ele fala assim, vou mudar um pouco a situação. Vou aumentar um comprimento ali, vou diminuir uma área ali, e aí ele vai pedir para você comparar a primeira situação com a segunda situação. Esse tipo de raciocínio que eu utilizei aqui aparece em diversos exercícios na física, não só nessa matéria. Mas essa matéria em particular, o que vocês vão ter na cabeça? Decorar a segunda lei de Ohm, saber que a resistividade ρ depende do material, então mesmo os materiais têm a mesma resistividade. O L é o comprimento, então quanto maior o comprimento do fio, maior a sua resistência. E o A é a área, que tem a ver com a espessura do fio. E quanto mais espesso o fio, quanto mais grosso vai ser o fio, menor vai ser a sua resistência. Beleza? Então é isso que você tem que ter em mente. Tomara que esse videozinho tenha sido útil. Valeu, gente. Até mais.